Porque algumas pessoas vivem muito, muito mais do que outras. Todo mundo conhece aquela história, né? Da tia-avó que fumou a vida inteira e chegou aos 95. Uhum. Enquanto outras pessoas super saudáveis se vão muito antes. Por décadas, a ciência nos disse que a resposta estava, assim, principalmente no nosso controle. No estilo de vida, alimentação, exercícios. Exato. Um pouco de sorte, claro. Mas e se essa não for a história completa? E se a parte mais importante do roteiro da nossa vida já estiver, de certa forma, escrita? É uma pergunta e tanto. Prepare-se para questionar o que você achava que sabia sobre envelhecer. Hoje, vamos mergulhar fundo numa pesquisa que está sacudindo as bases da gerontologia, publicada na prestigiadíssima revista Science. Nossa missão aqui é desvendar como um grupo de cientistas chegou a um número que muda completamente o jogo da longevidade. E que número é esse? O estudo calcula que até 55% da variação na duração da vida humana pode ser determinada pela genética. É um número impactante. Pense nisso por um segundo. Não é 10, nem 20, nem os 30% que alguns estudos antigos sugeriam. É 55%, mais da metade. Pois é. Isso vira a mesa de tudo que a gente ouve sobre ter o controle total do nosso destino. É uma verdadeira mudança de paradigma. É uma mudança gigantesca. E o que é realmente fascinante aqui não é só o número em si, mas a história de detetive por trás dele, sabe? História de detetive. Gostei disso. Sim. Por décadas, os cientistas olhavam para a cena do crime da longevidade e o principal suspeito, a genética, parecia ter um álibi fraco. Os números não batiam. Certo. O que essa nova pesquisa fez foi encontrar a prova que estava escondida o tempo todo, limpando as impressões digitais do ambiente para revelar o verdadeiro peso dos nossos genes. Certo. Essa analogia da história de detetive é ótima. Então, vamos começar pelo básico. Como é possível que o número tenha saltado tanto? Uhum. Passar de, no máximo, 33% para 55% não é um ajuste fino, é uma revisão completa. Qual foi a arma do crime que ninguém tinha visto antes? A arma foi uma distinção conceitual muito simples, mas poderosa. O time de pesquisadores, liderado pelo Uriah Alon, do Instituto Weizmann de Israel, percebeu que a gente estava misturando duas coisas completamente diferentes quando falávamos de morte. Ok. Eles separaram a mortalidade em duas categorias. A primeira é a que eles chamam de mortalidade extrínseca. Extrínseca, ou seja, que vem de fora. Exatamente. Pense em tudo que pode te matar, mas que não tem a ver com o seu corpo simplesmente se desgastando com o tempo. Acidentes de carro, violência, uma pandemia. Infecções, falta de saneamento? Isso. Um raio caindo na sua cabeça. São fatores externos. Azar em muitos casos. Entendi. E a outra categoria seria o oposto disso. Exato. A mortalidade intrínseca. Essa é a morte que vem de dentro. É o processo biológico do envelhecimento. O desgaste natural. É o seu sistema cardiovascular que começa a falhar, as células que perdem a capacidade de se replicar direito, a deterioração neurológica. É o seu corpo chegando no limite do seu, digamos, prazo de validade genético. E por que essa distinção é tão revolucionária? Parece até meio óbvio quando você coloca nesses termos. Parece óbvio agora. Mas a falha dos estudos anteriores foi não conseguir separar as duas coisas nos dados históricos. Eles analisavam populações do século XIX, início do século XX. Ah! Imagina viver naquela época. A chance de você morrer de uma infecção, de um ferimento que infeccionou, ou durante o parto, era altíssima. Havia muito mais ruído extrínseco. Agora a ficha caiu. É como tentar medir a qualidade de um motor de carro, mas você só testa os carros numa zona de guerra. Perfeito. A analogia é perfeita. A maioria vai ser destruída por uma bomba ou um acidente antes que o motor tenha a chance de falhar por velhice. Os estudos antigos sobre longevidade faziam exatamente isso. Eles misturavam as mortes por desgaste natural do motor com as mortes por balas perdidas da vida. E o resultado mascarava tudo. Completamente. Se uma pessoa com genes para viver 100 anos morria de tuberculose aos 40, para a estatística antiga, a genética dela não parecia tão boa assim, né?
Entendi a lógica. Os dados antigos estavam sujos, contaminados por esse ruído de mortes por azar. Mas na prática isso me parece incrivelmente complexo. Como é que se pega um banco de dados de um século atrás e decide: isso foi azar, isso foi genética? Exato! Qual foi a mágica estatística que eles usaram para limpar esses dados? Não é mágica, mas é uma matemática bem sofisticada, sim. Eles se voltaram para um dos recursos mais poderosos da genética: os estudos com os gêmeos. Ah, claro. Eles usaram bancos de dados gigantescos, principalmente da Dinamarca e da Suécia, que têm registros populacionais incríveis. E analisaram tanto gêmeos idênticos, que são clones genéticos, E quantos gêmeos fraternos que compartilham os 50% do DNA como irmãos comuns? Isso, que é o método clássico para tentar separar a natureza e criação, certo? certo? Se os gêmeos idênticos são mais parecidos em uma característica do que os fraternos, é um sinal forte de influência genética. Exato, mas eles adicionaram mais camadas de rigor. Incluíram dados de gêmeos que, por alguma razão, foram criados separadamente. Que é o padrão ouro para esse tipo de estudo. É o padrão ouro, porque ajuda a isolar a genética do ambiente compartilhado na infância. E, para ter certeza de que isso não era uma particularidade dos escandinavos, eles cruzaram os dados com informações de irmãos de centenários dos Estados Unidos. Nossa, quase 16 mil pares de indivíduos, isso é gente pra caramba. É um volume de dados impressionante. Com um volume desses, a análise se torna extremamente robusta. Fica difícil argumentar que foi um acaso. Exatamente. A escala dá poder ao resultado. E o que os modelos matemáticos fizeram foi, em essência, filtrar as mortes que aconteciam cedo demais e que não se correlacionavam entre os gêmeos. Ah, entendi. O modelo estatístico aprendeu a identificar os padrões de mortes que pareciam aleatórias às extrínsecas e a dar mais peso às mortes que mostravam um padrão familiar claro, especialmente em idades mais avançadas. E o resultado disso foi um número mágico de 55%. Foi um processo gradual. Conforme o modelo ia limpando o ruído extrínseco, a herdabilidade da longevidade, a influência da genética, ia subindo, até se estabilizar nesse platô de cerca de 55%. Que interessante. De humana, parecia uma exceção estranha, com uma influência genética muito baixa. Com esse novo cálculo, ela se encaixa perfeitamente no que a gente vê em outras espécies e para outros traços. Deixou de ser uma anomalia. Certo. O número é 55%. Minha cabeça está explodindo um pouco com isso. A primeira coisa que me vem à mente, e imagino que para muita gente também e a minha rotina de exercícios? A salada que eu como todo dia? As 8 horas de sono? Isso tudo perdeu sentido agora? Devo simplesmente jogar a toalha e aceitar meu destino genético? Essa é a pergunta de $1 milhão, e a resposta é um sonoro não. Não perde o sentido, mas a nossa perspectiva precisa se ajustar. Ok, pense assim. A genética pode definir o potencial máximo do seu carro, se ele é um Fusca ou uma Ferrari. Mas o seu estilo de vida é o combustível que você usa, a manutenção que você faz e a forma como você dirige. Boa analogia. Você pode ter uma Ferrari e bater na primeira curva se for imprudente, e pode fazer um Fusca bem cuidado rodar por décadas. Ou seja, a genética define o tamanho do campo de jogo, Isso. mas como jogamos dentro dele ainda importa muito. Exatamente. Os 45% restantes ainda são um pedaço enorme do bolo. Eles representam a influência do ambiente, das nossas escolhas, da sorte. Certo. O que o estudo sugere é que a mensagem anterior, de que a maior parte da nossa longevidade estava em nossas mãos, provavelmente era um otimismo exagerado baseado em dados falhos. Entendi. O estímulo de vida é crucial para você atingir o seu potencial genético e talvez até superá-lo um pouco, mas ele dificilmente vai transformar um Fusca genético em uma Ferrari. Isso faz muito sentido. E o estudo vai ainda mais fundo, certo? Ele mostra que esse peso da genética não é o mesmo para todas as doenças. Sim, e essa parte é muito reveladora. Eles analisaram a herdabilidade para causas de morte específicas. Para o câncer, por exemplo, a contribuição genética ficou em torno de 30%. E esse número não mudava muito com a idade. Ok, 30%.
Para doenças cardiovasculares, a genética já pesava mais, cerca de 50%, e especialmente em idades mais jovens, o que sugere uma forte predisposição. E o dado mais chocante, pelo que vi, foi sobre a demência. Sem dúvida, a demência mostrou a maior herdabilidade de todas. Aos 80 anos, a influência genética chegava a impressionantes 70%. 70%. 70%. Depois, em idades ainda mais avançadas, esse número se estabilizava entre 40% e 50%. Isso indica que a predisposição genética para desenvolver demência é um fator extremamente poderoso. Uma afirmação tão bombástica como 55% da sua longevidade é genética com certeza não passou despercebida. Como a comunidade científica reagiu a essa bomba? O pessoal comprou a ideia ou houve muita resistência? A recepção, especialmente entre os grandes nomes da área, foi muito positiva. O artigo destaca a opinião do Nir Barzilai, e é importante dizer, o Barzilai não é qualquer um, né? Certo, ele é uma referência. Ele é diretor do Instituto para Pesquisa em Envelhecimento na Faculdade de Medicina Albert Einstein e lidera um dos estudos mais famosos do mundo com centenários. O apoio dele a essa tese tem um peso enorme. E o que ele disse especificamente? Classificou o trabalho como muito revelador e disse acreditar que ele vai contribuir para mudar o dogma atual. Uau! Ele concorda 100% com a premissa central, que a genética foi subestimada porque os estudos não separavam as causas de morte intrínsecas e extrínsecas. Faz todo sentido. Ele basicamente diz que não faz sentido incluir pessoas que morreram jovens por acidentes em estudos que querem medir o potencial genético para envelhecer. E o mais incrível é que a própria pesquisa do Barzilai com pessoas superidosas, os centenários, leva essa ideia a um extremo ainda maior, não é? Precisamente. Se o estudo da Science fala da longevidade na população geral, o trabalho do Barzilai foca nos campeões olímpicos do envelhecimento. Certo. E as descobertas dele são de cair o queixo. Ele descobriu que para atingir idades realmente extremas, como 100 anos ou mais, a genética não explica 55%. Explica mais. Explica algo entre 80% e 100% da probabilidade. 80% a 100%. Então, para chegar ao 100, o estilo de vida quase não importa. É basicamente um bilhete de loteria genético. Para chegar a essa idade tão avançada, parece que sim. Os dados do ensaio Genes da longevidade deles são muito concretos. Por exemplo, Diga. se uma pessoa tem 2 pais que foram centenários, a chance dela ter uma vida 24% mais longa que a média da população é altíssima. Com um pai centenário, a vantagem é de 13%. Se for um avô, 7%. Vamos traduzir isso em anos. Se a esperança de vida média é de 80 anos, 24% a mais significa viver até os 100 anos praticamente. Exato. 13% a mais, 93 anos. É uma vantagem genética brutal. É brutal. Mostra que existem genes de proteção muito poderosos que permitem a essas pessoas escapar das doenças que afetam a maioria. Muitos dos centenários estudados pelo Barzilai tinham hábitos de vida assim, que não seriam recomendados por nenhum médico. Fumavam, não se exercitavam. Exato, comiam mal, mas mesmo assim chegaram a idades incríveis. A genética deles era a verdadeira Ferrari. Ok, então o que temos é: a genética é responsável por mais da metade da nossa longevidade em geral, e para os casos extremos de superlongevidade, ela é praticamente tudo. Uhum. Isso não é só uma curiosidade acadêmica. Isso muda a direção da bússola da pesquisa científica. Para onde vamos a partir daqui? Muda completamente o foco. Na mesma edição da Science, a Daniela Bokula e o Morten Scheibe Knudsen, da Universidade de Copenhagen, publicaram um artigo analisando justamente as implicações futuras. Certo. O argumento principal deles é que, agora que sabemos que a contribuição genética é tão grande, a caça ao tesouro mudou. Não basta saber que é 55%. A corrida agora é para mapear quais são os genes específicos que compõem esse 55%. E por que isso é tão importante? O que faríamos com essa informação? Isso abre a porta para o que chamamos de sistemas de risco poligênico. É um conceito que vai se tornar cada vez mais comum. Risco poligênico?
Pense nisso como uma pontuação de crédito para sua saúde. Em vez de olhar para uma única dívida genética, como um gene defeituoso que causa uma doença rara, os cientistas analisam centenas ou milhares de pequenas variações no seu DNA. Variações que sozinhas não significam muito. Exato, sozinhas são irrelevantes, mas somadas elas criam um score que pode indicar uma tendência maior ou menor para desenvolver certas condições, como doenças cardíacas ou Alzheimer. Ah, entendi. Entender quais genes afetam a longevidade nos ajuda a criar esses scores com uma precisão muito maior. Isso pode revolucionar a medicina preventiva. Em vez de recomendações genéricas para todo mundo, teríamos conselhos baseados no nosso perfil de risco genético individual. Exatamente. Além disso, eles apontam algo fascinante. O fato de a herdabilidade da longevidade ser de 55% a torna muito mais parecida com outros traços humanos complexos. Certo. Isso reforça uma hipótese interessante. Talvez o nosso relógio biológico, a nossa taxa intrínseca de envelhecimento, já tenha sido otimizada ao máximo pela evolução. Uau. Talvez não haja muito mais espaço para esticar a vida humana naturalmente, e qualquer grande avanço futuro terá que vir de intervenções biomédicas que, hackeiem esse sistema. Certo. Vamos amarrar tudo isso. Depois dessa análise a fundo, fica claro que um estudo fundamental com uma metodologia inovadora reavaliou décadas de pesquisa. E chegou a uma conclusão transformadora. A genética tem um papel muito maior na longevidade do que se pensava, cerca de 55%, quando a gente consegue isolar o envelhecimento biológico real de causas externas de morte. Isso, como acidentes e infecções. Exato. Isso reequilibra totalmente a discussão. Não significa que o estilo de vida não importa, ele continua sendo crucial para atingir nosso potencial, mas coloca a genética no centro do palco, como a principal arquiteta da nossa longevidade. Com certeza. E o mais importante, abre caminhos fascinantes para a pesquisa, para finalmente entendermos a biologia do envelhecimento e, quem sabe um dia, intervir nela. E essa discussão toda nos deixa com a reflexão final, algo para se pensar. O estudo foca em quão longa pode ser uma vida, no que chamamos de lifespan, a duração da vida. Certo. Mas isso levanta uma outra questão, talvez ainda mais importante. Qual seria o componente genético não apenas para a duração da vida, mas para a health span? A quantidade de anos saudáveis? Exato. A quantidade de anos saudáveis e ativos dentro dessa vida. Viver muito é ótimo, mas viver bem é fundamental. Os genes para viver muito são necessariamente os mesmos genes para viver bem? Essa é a próxima fronteira.